Mas eu prometi para a Flor, que foi CMO da Gol na época do 7-1, Nossa Senhora. que você ia contar aqui no podcast a história do seu 7-1. Mas eu quero, assim, riqueza de detalhes, Luiz. Daquele jeitinho que você me contou, todo floreado. Eu vou contar, então peço a paciência aí. Mas o fato é que eu fui em todos os jogos da Copa, eu adoro futebol, sou São Paulino fanático. E eu levei a minha família em todos os jogos da Copa, comprando os nossos ingressos. E os 5 primeiros jogos. E o Brasil não estava jogando bem. Aí foi para a semifinal com a Alemanha. E eu, pessimista, falei para a Bia e para os meus filhos, eu não vou comprar ingresso para esse jogo, ia ser em Belo Horizonte, porque dificilmente a gente passa pela Alemanha. Mas o Nelson Sirotsky, do Grupo RBS, simpaticíssimo, com quem eu cruzei todos os jogos, falou, você ainda vai num jogo a meu convite, você ainda vai num jogo a meu convite. E convidou a Bia e eu para irmos a Belo Horizonte. E eu não tive como dizer não. Convite do Nelson Sirotsky, do Grupo RBS, e ainda mais para assistir a seleção brasileira contra a Alemanha com jantar na véspera. Chega no jantar na véspera, tá Galvão Bueno, tá Nelson Sirotsky, uma mesa com 50 pessoas, apareceu o então governador de Minas, Aécio Neves, apareceu até o Ashton Kutcher. Imagine, a Bia ficou nervosa, aquele bonitão. Ou seja, era uma festa. Estava com camisa. E aí estava com camisa. E aí, de repente, o Nelson começa, vamos fazer o leilão de bolão, porque eu nem sabia o que é isso, porque eu nem jogo, eu não gosto de jogar leilão de bolão, o que é isso? Não, nós vamos começar com um lance aqui, eu tenho aqui a minha direita, Josete, R$300, Alemanha 1-0, e ele ia puxando. E todo mundo apostando na vitória do Brasil. Ia apostando R$500, R$1.000, e eu mudo. Aí eu já tinha dito antes de começar o leilão do bolão que eu estava muito pessimista com o jogo. O chato de plantão, que estava todo mundo achando que o Brasil ia ganhar. Aí o Nelson vira para mim e fala, ô Lara, você que é o mais pessimista aqui da mesa, vamos lá, 3-0 para a Alemanha, põe R$500, tá bom? Então, não, 5 ou mais gol para a Alemanha, R$500. Eu apostei. Bom, dia seguinte nós fomos almoçar, de novo aquela trupe toda. E eu estava com o Marcelo Reck, presidente da Associação Nacional de Jornais, grande jornalista, do grupo RBS, um grande amigo, e fomos com aquele grupo todo para o estádio, Ashton Kutcher, Luciano Huck, de novo, o então governador Aécio, né? Todo mundo entrou no estádio, aquele Mineirão lotado. 2014, ano de eleição presidencial. Semifinal da Copa, eleição presidencial. Bom, nós olhando aquilo, né? E começa o jogo. E aí começa aquele jogo que parecia videotape, né? Porque é 1, 2, 3, 4, 5 gols. Eu estava atrás do técnico da seleção brasileira, Filipão, lugar que ele está sentado no banco de reserva. E o Filipão sempre foi visceral. Eu me lembro dele começando a carreira nos anos 90 no Grêmio, ele batendo em gandula, no sentido que ele ficava na beira do campo vibrando. Goste você ou não do Filipão, é um pentacampeão do mundo. Bom, ele tomou 5 gols e ele não levantou do banco. Aí eu olhava para o Marcelo Reck e falava, Marcelo, o que está acontecendo? Ele pegou e falou, também não sei, o estádio mudo. Aí eu olhei para trás, para todo aquele grupo que tinha vindo conosco, todo mundo tinha desaparecido. Todo mundo tinha desaparecido. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí a minha mulher, quando fez o 5-0, foi a única que me cutucou e falou assim, nós ganhamos o bolão. Eu falei, não, você lembrou disso? Ela falou, ganhamos o bolão. Eu falei, não, isso é uma vergonha. Aí ficamos mais um pouco, segundo tempo, aquela coisa e tal. Quando 7-0, antes do Oscar marcar o gol de honra do Brasil, minha mulher falou, não, nós temos que ir embora daqui, não dá, 30 minutos de segundo tempo, não, isso aqui está uma humilhação. E saímos cabisbaixo, a pé, os estádios todos eram isolados, não sei se você teve a chance de ir um jogo da Copa do Mundo, então você andava quilômetros e quilômetros para chegar no estádio, por razões de segurança. Bom, no dia seguinte, eu voltando para São Paulo no voo das 7 da manhã, que tinha que pagar boleto, né, pagar conta, tinha que trabalhar, super triste, lendo o Estado de Minas com uma capa em letras garrafais 7-1, antes de o avião decolar, toca o meu celular, é o Nelson Sirotsky. Parabéns, Liz, você ganhou o balão. Eu falei, não, Nelson, nem brinca, vamos doar esse dinheiro. Não, você está falando sério? Que isso? Isso aqui existe desde a Copa de 1994, todo jogo, quem ganha, ganha, é depositado o dinheiro, na época ainda tinha cheque, não tinha Pix, né? Então, você, por favor, a minha secretária vai ligar para a sua, nós vamos depositar a quantia de R$52 mil.
Eu falei, o quê? Essa fortuna na minha Melhor conta. 7-1. Eu falei, não, Nelson, eu não posso aceitar isso numa situação... Eu já te falei, isso é sério. Todo mundo entra, todo mundo paga, todo mundo... Quem ganha, ganha. Não tem... Então tá bom, mas eu tenho uma condição. Eu quero convidar toda a família que teve o privilégio de me convidar para ir lá para ir jantar na minha casa. Então ele falou, com o maior prazer. E aí o Brasil perdeu de 7-1. E acho que dali para cá a gente meio que se perdeu no labirinto, viu, José? Eu acho que ali o eixo da Terra mudou. O eixo e a partir da Terra dali... mudou, o Brasil já não conseguiu mais passar do 5º jogo da Copa do Mundo. A política se complicou, polarizou, o Brasil ficou meio perdidão. Bem perdido, né? Bem perdidão. Quando eu falei com a Flor, foi muito espetacular, que ela disse assim, Josete, eu não soube o que fazer. Ela era CMO da Gol. Eu disse, mas ninguém soube o que fazer, só o Luiz Lara que ganhou o bolão, foi o que eu disse. O estádio ficou mudo e eu me lembro bem que atrás já não tinha mais ninguém, na minha frente tinham 7 pessoas da Alemanha. Um vovô, uma vovó, o genro, a nora e 3 crianças. Eles morriam de medo, Josete. Eles ficaram com medo. Porque foi tão massacrante que acho que eles ficaram com medo da reação da torcida de apanhar. E aí ficou eu e o Marcelo e minha mulher acalmando eles, falando, imagina, que isso, somos de paz, isso aqui é uma humilhação tão grande. E eles, não, você sabe, a gente não esperava isso. Conversando em inglês, a gente não esperava isso, está muito estranho esse jogo, né? Eles morreram de medo, tanto que foram embora conosco. Eles estavam com medo. Proteção. Porque não é que você foi lá para Berlim e viu o Brasil ganhar de 1-0 da Alemanha. Você viu em 30 minutos de jogo 5-0. Então foi um negócio... Agora, você que cuida de imagem, o Aécio sumiu ali porque era ano de eleição, ele estava em BH... E ele era candidato, né? Ia ser um pé frio. Ele foi candidato em 2014. Foi, né? Contra Dilma. Ele era o candidato. Então, imagina, ia ser o pé frio. Sumiu ele, sumiu todo mundo, Ashton Kutcher, sumiu todo mundo. Acho que foi todo mundo embora. E eu fiquei até uns 30 do segundo tempo, naquela humilhação horrorosa. Uma pena. Nossa, mas aí vocês saíram antes ainda. Todo mundo saiu antes? Todo mundo. Não, o estádio estava já bem vazio quando eu saí. Gente. Porque foi assim. Nós não jogamos, né? Não. Não é que a gente teve algum poder de reação e em algum momento a gente se iludiu. Não. A gente simplesmente parecia um jogo de adultos contra crianças. Os tombos que eu levo. Um oferecimento Pague Menos.